Você está ouvindo pela Rádio Difusora, Giro de Notícias. Giro de Notícias já está de volta. Obrigada pela sua participação aqui nas nossas redes sociais. Nós estamos no mês de março, mês dedicado às mulheres. Um beijo para você, Paulo Augusto. Até dando uma notícia aqui para gente sobre o avião que caiu lá em Belo Horizonte. A gente vai dar essa notícia sim aqui no Giro, viu, Paulo? Obrigada por nos lembrar. Foi um avião da Polícia Federal. Da Polícia Federal. Ele está contando porque ele está lá, né? Ele está lá em Belo Horizonte, então ele já está adiantando aqui a informação. Sempre o Paulo Augusto, sempre nos ajudando aqui no Giro de Notícias. Alex Teixeira está falando da comunidade São Paulo Apóstolo, do Núcleo 21. Seja bem-vindo. João Paulo Martins, Ed Jonas Melo, a Vera Lúcia de Oliveira já está mandando um abraço para nossa entrevistada, está dizendo que admira muito, lhe desejando saúde. E agora eu peço licença aos companheiros de bancada para fazer essa introdução aqui, porque nós estamos com a campanha Elas Têm o Poder e com o mês de março, né? Esse mês estamos com uma programação especial voltada para as mulheres. E um mês inteiro de entrevistas, homenagens, debates, reportagens e podcasts sobre o poder que a mulher tem para mudar o mundo e os desafios que elas ainda enfrentam na atualidade. Nossa convidada super especial de hoje é a delegada Júlia Belota. Ela é delegada aposentada, atuou na Polícia Civil do Amazonas por quase 30 anos, faltou só um mês, né? Em quase todas as cadeiras possíveis da instituição e manteve um trabalho muito expressivo com a identificação. Ela, inclusive, tem serviços aí de segurança e aí quis buscar mais conhecimento e aí ela decidiu cursar um outro curso, o de psicologia. Essa mulher que deixou esse grande legado na Polícia Civil é hoje a nossa entrevistada, a quem eu dou as boas-vindas, doutora Júlia Belota. Obrigada, é um prazer estar aqui. Espero que realmente nós possamos mostrar o quanto as mulheres são poderosas, principalmente quando elas são mães, porque elas produzem um resultado de uma sociedade melhor ou pior. Depende de como elas olham o mundo e o que elas passam para os seus filhotes. Doutora Júlia, seja bem-vinda, tá bom? A senhora teve, a gente cumpre aqui vamos colocar assim, um cronograma de que é o mês das mulheres e nada melhor de que começar com lhe apresentando a outra mulher que está aqui conosco, que é a Tereza, da bancada do Giro. Mas a primeira pergunta eu estou tendo o privilégio de fazer para a senhora. A sua relação com a segurança pública é de família, então nos conte um pouquinho sobre isso, por favor. É verdade. A minha família é de policiais. Eu tenho tios, foram policiais, aí no caso Polícia Civil, tanto do lado materno quanto paterno. Meus primos serviram Polícia Militar e bombeiro. E meu pai era policial civil, eu tenho na Polícia Civil, nós somos 3 gerações. Por exemplo, tem meu pai, né? Eu, delegada, e minha filha, investigadora. Então, nós servimos a Polícia Civil por 3 gerações. Parabéns, viu? Parabéns. Doutora, quero agora colocar também o Alex Ferreira nessa conversa, nessa roda, porque ele já chegou correndo aqui lá da Band News Difusora, do outro programa que ele estava apresentando. E, Alex, a gente está com essa convidada especial, a doutora Júlia Belota. Pode fazer a próxima pergunta? Claro, é uma honra, inclusive, satisfação imensa recebê-la aqui, doutora. A senhora se aposentou há 4 anos. Se aposentou, né? Começando aí. É chamada reserva também, né? Que chama ou não? Não, aposentadoria. Aposentadoria mesmo, na Polícia Militar é reserva. É a reserva, né? Na Polícia Civil é aposentadoria. Como é que foi passar, então, por quase todos os postos, quiçá todos os postos dentro da Polícia Civil, doutora? É um desafio, mas assim, para mim, eu não trabalhei 30 anos. Eu fui feliz 30 anos, porque eu amei o que fiz, eu sabia o que a minha missão significava, e você, às vezes, ninguém procura a polícia para visitar, nem para só levar flores. Alguém chega na polícia exatamente numa necessidade. E, às vezes, você oferecer um copo com água faz uma diferença fundamental, um sorriso faz uma diferença muito grande. Então, você saber receber o outro, você entender o outro e ver
Exatamente. Na empatia, o que você pode fazer pelo outro, isso é gratificante e é extremamente prazeroso. Doutora, a gente conversava antes de começar o programa e ainda sobre esse assunto, por onde passou, a senhora me disse que teve o privilégio de escolher alguns locais que passou, que o primeiro lugar foi a Delegacia da Mulher. E aí eu quero que a senhora fale agora da atuação da mulher num local desse, né? Que é um local que precisa de muita sensibilidade para estar lá. Na Delegacia da Mulher, eu sempre disse na instituição que ela não é só uma delegacia especializada. Ela é uma delegacia especial. Por quê? Porque ali nós não lidamos simplesmente com bandidos, mas nós lidamos com casais em conflito. E, por exemplo, existe uma coisa extremamente importante na vida do ser humano, que é o diálogo, a comunicação. Ela é fundamental na vida das pessoas. E muitas vezes, quando as pessoas chegam na delegacia, é porque o diálogo já acabou. Eles já não conseguem mais conversar. E quando você não conversa, você não escuta nem é escutado. Então, isso é extremamente perigoso. E quando você não escuta o parceiro, você não escuta mais filho, você não escuta mais ninguém, porque você já está saturado. Então, ali, para mim, quando eu trabalhei, foi antes da Lei Maria da Penha, eu podia ouvir as pessoas. E eu tive o privilégio de quantos casais voltaram para agradecer por ter estado na delegacia. Se eu soubesse, eu tinha vindo aqui antes, sabe? Eu fui feliz depois que eu vim aqui. Isso é muito importante, isso não há, e por isso que eu disse, fui feliz, não há nada no mundo que compense isso. Você sentir que você serviu alguém, que você pôde ajudar alguém. E quando você ajuda um casal, você não ajuda só um casal, você ajuda uma família. E às vezes outras famílias, porque você não é sozinho, você não nasceu do nada, você é vinculado, você é uma rede, a família é uma rede muito grande. E quando, às vezes, um casal não está bem, a família toda não está bem. Não é só aquele que ele constituiu, a família de onde eles vieram também não está bem. Então, é muito importante. Como é importante a senhora enfatizar isso e ouvir da senhora com tanta experiência, porque realmente, pelos relatos que a gente tem acesso, a maioria das pessoas, quando vai à delegacia, vai nervosa. E assim como a senhora falou, né? Ninguém vai à delegacia para uma festa, né? Para comer um salgadinho, é porque é problema, né? E ter essa empatia com o problema do outro, doutora Júlia Belota, é muito importante. Bem, dentro dessa visão, né, e que pode mudar a questão da segurança com a educação, educar sempre será o melhor instrumento para a gente ensinar o outro ser humano? É o único instrumento. A educação é a única forma de mudar o mundo, mudar a forma de fazer as coisas. A educação é a liberdade. As pessoas falam tanto de liberdade, mas esquece que se educar... Eu disse para o meu neto, um dia eu dei um aparelho de computador para ele, e eu disse, daqui, meu filho, isso aqui é uma asa. Ele disse, uma asa, vovó? Eu disse, meu filho, porque aqui você se liga ao mundo, você busca conhecimento, você busca educação. Então, a asa te faz voar, te dá liberdade. Então, é preciso, sim, educar. E não tem como você mudar nada se não for através da educação. Quando eu disse que o papel fundamental da mulher, às vezes as pessoas acham, mas eu sou só doméstica, eu sou só do lar. É um papel fundamental. É o melhor e o mais importante dos papéis da mulher. É aquela que ela é educadora de seus filhos. Nós estamos hoje numa quarta-feira muito especial, com uma entrevistada muito especial, doutora Júlia Belota. Ela que é delegada aposentada. Doutora Júlia, eu tenho que passar as mensagens que estão chegando aqui para a gente. A Socorro Onete está dizendo, que prazer ouvir a doutora Júlia, parabéns pela entrevista. Tem gente, inclusive, que lhe conhece aqui. A Ariane Balieiro mandando boa tarde. O Sérgio Ribeiro, doutora Júlia, moradora do Parque 10, mãe da minha amiga, inclusive. Já falando do nome da sua filha, ou seja, a senhora tem uma trajetória e é muito querida, né, doutora? Graças a Deus, eu espero continuar assim. 30 anos de um trabalho realmente Eu tenho o privilégio de dizer, nunca prendi ninguém. Deixei sempre bem claro
que as pessoas se prendiam. Por quê? Porque quando elas cometiam um delito, era elas que escolhiam que caminho seguir. Agora, sempre os respeitei. Sempre respeitei como um ser humano. Então, eu não ganhei inimigos, né? Porque, deixei claro, você é que escolheu ser preso ou não. Só estou cumprindo o papel, Eu né? só cumpri meu papel. É isso mesmo. Eu vou fazer uma pergunta agora, seguindo aqui nosso roteiro, que uma das funções que a senhora teve foi de instrutora de relações interpessoais, né? A mulher tem, digamos, mais sensibilidade para atuar nessa área, doutora? O que a senhora diria? Eu não diria que a mulher tem mais sensibilidade, mas a mulher, às vezes, ela é mais atenciosa. Ela, às vezes, se preocupa com olhar detalhes que os homens, às vezes, passam despercebido. Até porque eles foram criados assim. Homem muito sensível não é legal, né? Homem sensível não é legal. E, na realidade, o homem deve ser sensível, o ser humano tem que ser sensível. Então, assim, quando eu trabalhei com relações interpessoais, foi um desafio, porque eu trabalhei com relações interpessoais não só aqui no estado do Amazonas, mas eu tive o privilégio de ser instrutora de relações interpessoais em outros estados brasileiros para policiais. Eu participei de um grupo, o Grupo Gestor de Polícia Comunitária do Senasp, porque 12 anos eu trabalhei com a visão de filosofia de polícia comunitária, e isso me deu muitas oportunidades. E uma delas foi conhecer as polícias praticamente do Brasil inteiro. Então, eu trabalhei não só policiais, a visão de relações interpessoais, como comunidades de outros estados. E isso, às vezes, por exemplo, de instituição para instituição, e tinham muitos policiais militares, muitos policiais civis, às vezes as pessoas são trabalhadas para ter uma couraça. Então, determinadas coisas é difícil para eles fazerem. Então, era um desafio trabalhar relações interpessoais. Mas ele também me deu uma visão muito boa. Por exemplo, quando eu trabalhava na Polícia Civil, na nossa instituição, eu tive a oportunidade de dizer, olha, esta pessoa precisa de um olhar diferenciado, de um olhar de tratamento. E realmente, infelizmente, a vida me mostrou que era verdadeiro aquilo que eu percebi. Esses 2 policiais que eu disse e os outros, eles terminaram morrendo. Um riste com o outro, né? Não os 2 da Polícia Civil, um era policial civil, outro policial militar. Mas a gente detectou no trabalho de relações interpessoais. Por exemplo, eu fazia uma dinâmica que eu chamava a dinâmica dos elos. E essa dinâmica dos elos, ela deixava as pessoas andarem livremente. Depois eu ia juntando pessoas, né? Eu amarrava pelos tornozelos. Eu botava uma fita, prendia pelo tornozelo. E aí aquele andava livre, era muito fácil andar livre, ouvindo a música. Mas quando você juntava, começava a dificuldade. Porque caminhar com o outro é difícil. É difícil a gente quando tem um casamento. Por que é difícil os casais caminharem juntos? Porque às vezes a gente tem que saber ouvir o silêncio, ouvir o que não está sendo dito e enxergar aquilo que não está sendo mostrado. E às vezes as pessoas precisam abdicar um pouquinho do seu ritmo para entrar no ritmo do outro. E isso, caminhar junto, é difícil. E em instituições também é difícil. Na nossa instituição, que é uma instituição que exige que a gente, em fração de segundo, decida. E o policial, ele vai sempre desagradar. Vou dizer por quê. Porque se tu cumpre só a lei, vai cumprir a lei. Aí prende o sujeito que cometeu o delito. A família do sujeito que cometeu o delito, tu vai ser um péssimo profissional. Tu não olhaste direito. Aquele é uma vítima. Ele não fez nada. Muitas vezes, aquelas pessoas cometem delitos e mais delitos, mas eles são sempre inocentes. Eles são sempre vítimas da sociedade. E quando é o lado da vítima, por exemplo, você não tem como prender o sujeito. Ou a lei diz que você pode prender, mas tem fiança, você tem que liberar. Eles não vão entender. Eles vão sempre falar mal de você. Então, o policial, ele vai sempre desagradar. Por quê? Porque ele está sempre no meio de 2 interesses, da vítima e do autor. Né? E, às vezes, ainda tem muita gente para botar lenha na fogueira, para falar mal do que não sabe.
né? Sem conhecimento da opinião. Da causa. Então, é muito difícil. E você dizer assim para o policial, é tão difícil fazer o teu trabalho, mas tu tens que olhar desta maneira. O que acontece? Quando eu trabalhava relações interpessoais, eu não trabalhava só para que ele percebesse que ele tinha que ser sensível com o outro, mas que ele tinha que pensar nele primeiro. Ele precisava se conhecer, ele precisava equilibrar sempre razão e emoção, ele tinha que levar em conta a relatividade das coisas, porque tudo é relativo, depende do ângulo que eu olho, com que olhos eu quero ver, né? E vocês, do dia a dia, vocês veem isso. Então, você tem que decidir em fração de segundos. Então, o processo decisório é muito difícil e você vive decidindo. Tomar um copo com água ou não é um processo, você passa por um processo decisório. Você decide tomar ou não a água naquele momento. Muito bem, são 5h45, 5h45, a gente segue aqui justamente nesse ponto que a senhora acaba de tocar sobre essa filosofia de polícia comunitária, né? Além da sua opinião que a senhora acaba de expressar para a gente, temos também aqui um outro ponto a levantar, por Amazonas. A gente tem visto aí várias situações, né, envolvendo essa atuação da polícia, muita gente elogiando, muita gente criticando, mas é um fato que tem que ser trabalhado porque, enfim, acaba no lance da educação, né, doutora? Tudo é educação. Não tem como. O policial, acima de tudo, ele é um educador. Assim como vocês. Vocês são educadores. Vocês chegam onde muita gente não conseguirá chegar nunca. Mas vocês, com a informação de vocês, a forma como vocês podem levar a informação, pode fazer muita diferença. Então, assim, quando eu digo que nós trabalhamos com a visão de polícia comunitária, não é a comunidade está dentro da polícia. Não é isso. Mas é fazer um trabalho de parceria e ensinar, acima de tudo, que como é que eu posso cuidar da minha segurança. Porque eu cuido da minha segurança e eu também tenho que me preocupar com a tua segurança. Então, isso, por exemplo, polícia não vai gerar segurança para ninguém. A polícia, ele é um auxiliar. Ele vai estar sempre presente para evitar que aconteçam crimes. Mas a polícia não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E nem tem como o Estado não teria como bancar um policial do lado de cada cidadão e assim mesmo não evitaria. Porque o ser humano pode decidir fazer ou não fazer alguma coisa e surpreender. Então, assim, é preciso que você tenha consciência de que segurança é um bem para todos. E eu tenho que buscar a minha segurança e também lutar pela tua. Eu acho que essa entrevista com a delegada Júlia teria que ter 1 hora. Mas nós estamos com o nosso tempo estourado e queremos agradecer imensamente a sua visita, a sua entrevista, mas as suas tão importantes informações, com tanta experiência, servindo a sua cidade, o seu estado, através da instituição da Polícia Civil. E a gente gostaria das suas considerações finais, delegada. Eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês, de poder dizer para muita gente e nos lugares mais distantes possível que nós podemos fazer a diferença. Cada indivíduo tem o poder de mudar a sua realidade. Acredite, você é capaz, você pode e você precisa fazer alguma coisa. E não dá para você esperar que o governo faça, que o fulano faça. Não, é você. Você educando o teu filho a amar e ser amado. Educando o teu filho para respeitar. Educando o teu filho a não ser um machista. Porque nós, mulheres, às vezes, somos as maiores machistas, né? Nós criamos os nossos filhos para não fazer serviço doméstico, para não fazer os trabalhos que são de mulheres. Então, é preciso que a gente crie os nossos filhos para serem iguais e respeitar o direito de todos. Ou seja, cidadãos do mundo, né? Doutora Júlia, antes de encerrar, Geraldo, teve uma questão muito importante que ela não falou, que é a escolha de psicologia. Depois de toda uma carreira, a senhora resolveu escolher psicologia. Qual é a sensação, doutora? Olha, na realidade, fazer o curso de psicologia, eu também tenho um sonho. Eu voltarei para a minha instituição para olhar todo o estrago, esse estresse que gera em todos os nossos colegas. E, por exemplo, quando eu fui delegada geral adjunta, nós plantamos na Delegacia da Mulher um plantão social, um plantão psicológico. E ali gerava oportunidade. Como hoje as pessoas estão preocupadas só em preparar medida protetiva, não sei o quê, as pessoas deixam de ser ouvidas. E os estragos que, às vezes, uma relação ruim gera
são tão grandes que a gente precisa saber ouvir isso. Então, eu acho que o profissional, o bom profissional, tem que ter 2 requisitos necessários. Os principais requisitos: saber ouvir e ter bom senso.